Mudança, inovação e disrupção. Vamos falar da diferença dessas três coisas. A mudança é quando você tem uma série de opções e está comprometido com uma. Então você resolve mudar. Exemplo, mudar do Windows para o Linux. Muitas pessoas fazem isso. Eu ainda não tive coragem, por conta da resistência, que a gente já sabe operacionalizar o Windows, e não muda para o Linux. Ou do Word para o LibreOffice. Isso eu já tentei, mudar do Word para o LibreOffice. Mas como eu já conheço bastante de Word, para mim é muito custoso mudar para o LibreOffice, mesmo que seja um software gratuito. Eu prefiro continuar pagando lá o Word, enfim. E aí cai naquilo que a gente falou na aula anterior de resistências socioculturais à mudança. Tá? Porque as pessoas têm uma resistência por já estarem habituadas com alguma coisa, não necessariamente uma coisa mais antiga. Mas muitas pessoas que eu conheço que mudaram do Windows para o Linux dizem que é um caminho sem volta. Então, que prefere o Linux, né? Questão, geralmente quem entende mais de informática também. Beleza, mas isso aqui é uma mudança, simplesmente uma mudança. Uma inovação é quando você tem uma série de opções e está comprometido com uma. Então surge uma nova opção melhor em pelo menos um aspecto. Exemplo, mudar do carro próprio para o Uber. Tá? Tem um aspecto que inegavelmente é melhor. Você tem mais conforto. E você não vai se preocupando com o trânsito. Quem mora em uma grande cidade sabe quanto que isso é estressante. Mas muitas pessoas preferem ir do carro próprio. Porque, geralmente, meus colegas que preferem carro próprio, eu prefiro o Uber. Nem sei dirigir e nem pretendo. Só pretendo dar de Uber. Mas, mais liberdade, você não fica dependendo de ninguém, pessoas que gostam de dirigir, que gostam de cuidar de carro, gostam de ter esse trabalho, mas respeito, mas para mim Uber é melhor em nenhum só aspecto, inclusive no aspecto econômico, se a gente pensar no financiamento de um carro, trazer para valor de presentes e tudo mais, sai mais barato andar de Uber. Só sai mais em conta o carro quando você trabalha com o carro, né? Mas os educadores financeiros muitos mostram esse cálculo, né? Assim como sai mais barato você morar de aluguel do que financiar um imóvel. Geralmente é isso, tá? Claro, vai ter todas as exceções, mas no geral é isso. Pode ter uma outra exceção, uma casa que esteja muito barata, outras coisas. Mas um dos aspectos que eu já coloquei essa conta no papel, bem mais em conta ter Uber do que um carro próprio. Mas aqui, ainda assim, que o Uber pareça, muitas pessoas têm trocado o carro próprio pelo Uber, não é em todos os aspectos que a inovação é melhor. Então, por isso que outras continuam com o modelo antigo, né? No caso aqui, o carro próprio. A disrupção é quando você tem uma série de opções, está comprometida com uma, então surge uma nova opção que torna todas as outras irrelevantes. Tá? Então, aqui não vai ter discussão. Vamos dar os exemplos aqui. Fragmentação do poder extraordinário. Então, redes sociais fragmentando o poder das mídias tradicionais. Isso aqui é um caminho sem volta. Antes, diziam, né, que a Globo escolhia a presidente do Brasil. A Globo queria que o Fernando Collor ganhasse. Então, o Fernando Collor ganhou. A Globo queria que o Fernando Henrique. Depois a Globo quis o Lula. E aí o Lula ganhou. Então, porque era muito forte mesmo a mídia tradicional. A Globo, a ditadura se manteve porque a Globo apoiou. Então tá. Hoje em dia já não é mais assim. Vista a última eleição no Brasil, que o Bolsonaro ganhou e não estava sendo apoiado pela Globo. Então, independente de você gostar ou não dele, mas isso foi um fato. Porque você começou a ter as redes sociais e a gente viu que lá ele tinha, né, os grupos, das chamadas milícias digitais do Bolsonaro, e aí engajaram as pessoas e tudo mais pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, enfim, Twitter. Então, você começou a ter as redes sociais fragmentando esse poder que estava concentrado em alguns grupos de imprensa. Então, isso é uma disrupção. E aí, qualquer pessoa começou a poder
produzir conteúdo e competir. Você tem influências hoje que têm um alcance maior do que as mídias tradicionais. Qual a influência de um Felipe Neto, aí, que tem influência global? Então, e aí a Globo começa a reagir, né, as emissoras, até chamando esses influencers para participar do Big Brother. Não quer dizer que as mídias tradicionais são irrelevantes. Claro que elas são relevantes. Não dá para dizer que não, mas hoje já está muito mais fragmentado. A criação de uma nova camada acima da habitual. Dispositivo da tradução instantânea. Então, hoje você já tem dispositivos que, se você for num país, você fala o português, ele traduz lá para o alemão, traduz para o inglês, traduz... E aí o processo de comunicação fica muito mais fácil. Antigamente, ou você tinha que contratar alguém, ou você tinha que aprender aquela língua. Hoje ficou muito mais fácil com uma tecnologia aqui, que é uma disrupção. Que não pode causar muitas perdas de emprego? Pode. Isso sim. Mas não quer, perda de empregos tradicionais. Não quer dizer que novos empregos não vão precisar ser feitos. Claro que vão precisar. Né? Aquela ideia de que a tecnologia sempre causa desemprego. Ela causa o desemprego em determinados grupos para abrir novas vagas em outros grupos. Então, por exemplo, cientista de dados é um profissional que vai estar em escassez aqui no Brasil, praticamente no mundo inteiro. Porque é uma nova técnica que ali está se precisando para analisar dados, para coletar, no geral, né, nas empresas, nos governos, enfim. A descoberta de um novo poder extraordinário, no caso a eletricidade, olha, foi uma disrupção aqui. Tudo que era feito sem eletricidade, depois que ela surgiu, não teve outra escolha. Foi ela que prevaleceu. Tá? Então, olha só, alguns exemplos de inovações disruptivas. Pegou da Conferência Nacional das Indústrias de 2007 ainda. 2017 ainda, então já faz um tempinho, mas ainda hoje todas elas são importantes. A inteligência artificial e o Big Data, que possibilitou a customização em massa, porque na administração tradicional a gente divide, inclusive tem duas grandes estratégias de negócio. A customização, que visa a diferenciação, que a Toyota aplicou no caso de carros personalizados, e a produção em massa, que é mais antiga, que a Ford começou a aplicar, que visa a economia de custo e ali a oferta de produtos padronizados. Então você teve essa passada, na verdade, da Ford para a Toyota, que são das empresas ícones aí desses movimentos, mas que não atingiu só o setor automobilístico. Então, e até hoje se diz muito que as empresas competem ou por escala, que é a produção em massa, ou por valor, que é a diferenciação. E, por exemplo, uma empresa pequena nunca vai conseguir competir por economia de escala, nessa visão tradicional, porque ela sempre vai ter uma empresa grande ali naquele setor que vai conseguir ali ter uma economia de custo e ganhar nas margens de lucro da empresa pequena. Então, dei um exemplo uma vez, uma aluna que ela tinha ali um depósito de bebida. Ela falou, olha, toma cuidado, porque tu tá vendendo muito ali no teu bairro, se um grande player vê que tá vendendo muito, ele vai lá e ele vai te ganhar. Porque ele vai ter freezer grande, ele vai ter muito menos custo por unidade de cerveja vendida. Ele vai conseguir colocar a cerveja mais barata, as pessoas vão estar comprando ali por preço e vai acabar ali quebrando. A solução seria você oferecer alguma coisa diferencial, né? Um tratamento diferencial, talvez, para manter os clientes fiéis. Ok. E aí se fala que com Big Data, esses grandes dados aí que essas redes sociais usam, Google, enfim, que consegue ter uma programação tão eficaz que a customização em massa, ou seja, ele te oferece ali, é só você entrar no YouTube, qualquer rede social e ver os anúncios. Os anúncios são voltados para aquilo que você mais consome. E são muitas pessoas que estão nessas redes sociais. Então, é massa, mas ao mesmo tempo é customizado. Então, ele quebra um paradigma que existe na administração. De que ou você compete por massa ou por customização. Então, por conta dos Big Dados, eles já fazem todo o sistema que te joga ali o anúncio daquilo que tu quer ver sempre. Isso é muito questionável também, porque aí você fica só retroalimentando e você pode perder a sua tolerância com o diferente. Muitas pessoas acabam perdendo. A nanotecnologia, exemplos, tecidos na escala molecular. Essas grandes empresas de roupa
já estão analisando os tecidos na escala de moléculas. Então é bem inovador. A chamada internet das coisas, IoT, que são tecnologias interligadas. Você tem ali um relógio que você aperta nele e acende a luz, ou a luz acende ali com o seu calor, e aí você aperta nele e atende o seu celular, e aí liga o seu computador, abre a torneira da sua casa. Aí você tem aquele robozinho da Amazon, Alexa, que ela limpa a casa, faz um monte de coisa. Então, tudo isso funcionou por via Bluetooth ou via internet, né? Geralmente internet das coisas. E aí tudo fica interconectado. Essa é a ideia da internet das coisas, de um monte de coisa interconectada pela internet. Isso é muito disruptivo. Sensores de impressão 3D. Impressão 3D, então você tem uma peça e aí você consegue imprimir ela mesmo estando em outro país. E ali é um insumo importante para o processo produtivo. Biotecnologia, se aumenta a eficiência produtiva ecológica dessa questão ambiental, tá? Essa é uma grande discussão. A tecnologia resolve a questão da crise ambiental, e aqui no canal a gente tem aulas sobre desenvolvimento sustentável, mostrando as diferentes escolas sobre desenvolvimento que pensam sobre isso. Mas o fato é que uns vão dizer que ela de fato resolve o problema, outros vão dizer que ela só adia, mas algum impacto positivo pode ter sim, em termos de ser uma produção mais eficiente do ponto de vista ecológico. A realidade virtual, tá aí o metaverso, né? O Facebook mudou até o nome, agora é Meta, né? Então, pessoas vão poder viver no mundo virtual. Isso já existiu, era The Sims, o nome daquele jogo que tinha lá no início dos anos 2000. A pessoa vivia numa casa e formava uma família, e como uma vida real, só que no mundo virtual. Mas parece que o metaverso já é outra experiência, que você vai poder se conectar com óculos e falar com a pessoa distante, como se estivesse perto de fato com você. Então, tá por vir aí, vai nos assustar. Não vai nos assustar porque as coisas chegam aos poucos, mas assusta já pensar, né? Então é disruptivo. Bitcoin e blockchain. Nesse caso aqui, não só eu, como a maioria dos analistas, dizem que o que é mais disruptivo é o blockchain. Porque o Bitcoin é uma moeda digital, e acredito que nem foi a primeira, mas foi a primeira que teve grande sucesso, que se popularizou, mas hoje existem muitas outras. Monera, eu não conheço tanto esse mundo das moedas digitais, mas tem aquela lá do Elon Musk, tem até a moeda do Ronaldinho Gaúcho. Então, moeda digital existe aos montes, e todas elas, ou pelo menos aquelas que não são golpes, né? Porque muitas são usadas para golpe, mas aquelas que são mais sérias, o Ethereum também é uma moeda, elas usam essa tecnologia aqui do blockchain, que é a tecnologia de você ter uma rede horizontal descentralizada que dá lastro para aquela moeda. Porque o que dava lastro para a moeda, papel moeda, dinheiro, enfim, era sempre o governo. Lá, então você pega um real, 100 reais, por exemplo. Tem lá um código do Banco Central do Brasil. E aqui, quem está te dando uma garantia de que aquilo vale alguma coisa é o governo brasileiro. Se o Brasil for mal, a moeda desvaloriza. Se estiver em crise, vê o que acontece na Venezuela. A história do dinheiro isso começa lá com a garantia dos feudos, né, do papel moeda, enfim. Então vai por aí. Só que não vou me alongar nessa história, só que hoje, então sempre lá, inclusive antes da Idade Média, foi sempre algum governo, o Estado, no seu papel, né, de Estado moderno, desde lá da Idade Média, dando uma garantia, dando lastro, que a gente chama tecnicamente de lastro, uma garantia de que aquele papel, aquela moeda vale tal coisa e com ele você pode comprar outras coisas. 100 reais você pode comprar 3 litros de gasolina, que a gasolina encareceu. Mas enfim, tá, beleza. Com o Bitcoin e outras moedas digitais, quem está te dando garantia é a tecnologia do blockchain. Não é mais governo nenhum. Por isso que os chamados anarcocapitalistas, capitalistas anarquistas, adoram Bitcoin. Porque eles são contra qualquer tipo de governo. E aí, como o lastro não está no governo, eles já acreditam que seja mais seguro, porque o governo imprime moeda, e uma hora vai
é uma bolha, eles entendem o governo como uma bolha inflacionária, uma hora vai estourar e governo nenhum vai poder dar garantia de nada. E eles acreditam que o Bitcoin seja mais seguro, não necessariamente o Bitcoin, mas uma moeda digital que tem a tecnologia do blockchain. Tá? O fato é que o blockchain ele é uma tecnologia disruptiva. Ele não é só usado para Bitcoin, também pode ser usado para outras coisas. Mas ele é uma tecnologia disruptiva, isso é inegável. Tá? Vamos lá. A robótica avançada. Exemplo, os carros autônomos. É um pouco aqui dentro de inteligência artificial, então imaginar que no futuro as pessoas. O Uber já era uma inovação não, uma mudança, né? Agora imagine um carro autônomo. E já existe em muitos casos, o fato é também as ruas estarem adaptadas para os carros autônomos, mas também existem projetos de construir ruas, inclusive não no térreo, né, mas aí pontes aéreas com carros, tipo naquele desenho dos Jacksons, que eles andavam em quase que aviões, carros pequenos ali, parecidos aviões, naves, né? Então se pensa nisso, mas já com o controle de um robô. Então, alguns exemplos interessantes da gente pensar de disrupções que estão hoje no mundo e que a gente tem que ficar atento a conta aí profissional, se for atuar numa empresa, enfim, na própria nossa vida cotidiana.